Nós estamos normalizando comportamentos que nunca deveria ter se tornado normais. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre hábitos que parecem normais, mas que podem estar roubando a sua energia, a sua saúde e até a sua melhor versão. E o mais curioso é que quase ninguém percebe isso, porque os hábitos mais perigosos da nossa vida raramente parecem ser perigosos. Ninguém acorda pensando, hoje eu vou prejudicar a minha saúde, hoje eu vou acabar com a minha energia, hoje eu vou sabotar o meu cérebro. Mas, aos poucos, vamos repetindo pequenos comportamentos que cobram um preço alto. Um preço na nossa disposição, na nossa clareza mental, na nossa memória, na nossa capacidade de aprender, na qualidade de vida e o pior, muitos desses hábitos são socialmente aceitos, alguns até incentivados, e muitos deles eu mesma normalizei por anos na minha vida. E eu quero começar por aquele que talvez seja um dos hábitos mais negligenciados da atualidade, que é dormir. E aqui eu falo do dormir mal e tratar isso como algo normal. Nós passamos horas pesquisando suplementos, dietas, produtividade, formas de melhorar nossa memória. Nos preocupamos com a saúde da pele, com o peso, com a disposição, mas ignoramos uma das ferramentas mais poderosas que temos para cuidar do cérebro e do corpo, que é o sono. E existe uma coisa curiosa acontecendo na nossa sociedade. Parece que dormir pouco virou motivo de orgulho. As pessoas costumam dizer, dormi só 4 horas hoje, que a vida está corrida, fui dormir às 2 da manhã, passei a noite trabalhando. Como se isso fosse sinônimo de dedicação, de produtividade, de sucesso. Mas a neurociência mostra exatamente o contrário. Imagina que o seu cérebro seja uma cidade. Durante o dia, essa cidade funciona intensamente. Existe ali carros circulando, pessoas trabalhando, informações chegando o tempo todo, decisões sendo tomadas, problemas sendo resolvidos. Mas quando a noite chega, essa cidade ela precisa passar por uma manutenção. Precisa limpar os resíduos, organizar informações, fazer reparos. E é exatamente isso que acontece quando dormimos. É durante o sono que o cérebro consolida memórias, ou seja, transforma experiências e informações em aprendizado. É durante o sono que nós regulamos emoções. É durante o sono que fortalecemos a nossa capacidade de atenção, a nossa criatividade, a nossa tomada de decisão, a nossa capacidade de resolver problemas. Por isso eu gosto de dizer que dormir não é simplesmente descansar. Dormir é trabalhar em um turno diferente. Quando você dorme, o seu cérebro ele continua extremamente ativo, só que realizando funções que não consegue executar enquanto você está acordada. Talvez isso explique o porquê que depois de uma noite mal dormida, tudo parece mais difícil. Você fica mais irritada, mais impulsiva, mais distraída, mais esquecida, com menos energia, com menos paciência, com mais dificuldade para aprender, processar as coisas. E aqui existe algo que poucas pessoas percebem. Muitas vezes elas não estão com falta de disciplina, elas estão com falta de sono. Muitas vezes elas não estão improdutivas, elas estão exaustas. E nós tentamos resolver com café aquilo que deveria ser resolvido com descanso. E o mais preocupante é que o corpo ele se adapta. Então, depois de muito tempo dormindo mal, você começa a acreditar que aquele nível de cansaço é normal, mas não é. Você apenas se acostumou a funcionar abaixo do seu potencial. O que você pode fazer na prática para mudar isso? A boa notícia é que pequenas mudanças costumam gerar grandes resultados. Eu mesma percebi isso ao longo do meu último ano. Algumas coisas simples podem melhorar muito a qualidade do seu sono. Primeira coisa,
exponha-se à luz natural logo pela manhã. Logo ali nos primeiros minutos do dia, se exponha à luz natural, tome um pouco de sol, que isso vai ajudar a regular o seu relógio biológico e melhorar a produção natural de melatonina à noite. O nosso cérebro ele precisa entender quando é dia e quando é noite. E a luz é um dos principais sinais para isso. 2. Reduza a luz e o estímulo à noite. Nós queremos dormir, mas continuamos enviando ao cérebro sinais de que ainda é dia. Televisão, celular, redes sociais, notificações, vídeos, luz forte. Criar uma rotina mais tranquila antes de dormir pode fazer uma diferença gigantesca. 3. Evite transformar a cama em escritório. Seu cérebro aprende por associações. Se você trabalha, responde mensagem, assiste vídeos, resolve problemas na cama, ele deixa de associar aquele ambiente ao sono. 4. Tenha horários minimamente consistentes. Você não precisa ser rígida, mas tente não dormir cada dia em um horário completamente diferente. O cérebro ele gosta de previsibilidade. 5. Pare de glorificar a exaustão. Talvez essa seja a mais importante. Descansar não é preguiça, dormir não é perda de tempo, recuperação não é fraqueza. Porque no fim das contas, dormir bem não é um luxo, é uma necessidade biológica. E talvez uma das decisões mais inteligentes que você possa tomar seja parar de tratar o sono como algo opcional. Segundo hábito, viver conectada o tempo todo. Me responde uma coisa aqui. Quando foi a última vez que você ficou alguns bons minutos ali sem olhar para uma tela? Sem celular, sem televisão, sem música, podcast, sem notificação, sem vídeos? Eu sei que parece uma pergunta simples, mas ela revela algo muito importante. Nós estamos constantemente conectados, mas cada vez mais desconectados de nós mesmos. Eu não estou aqui para demonizar a tecnologia, até porque ela faz parte da minha vida, do meu trabalho e provavelmente faz parte da sua vida também. O problema não é a tecnologia, o problema é quando ela ocupa todos os espaços vazios da nossa vida. Hoje nós acordamos e já pegamos logo o celular. Comemos olhando para uma tela. Esperamos em algum lugar, na fila do banco, do médico, olhando para uma tela. Nós descansamos, relaxamos olhando para uma tela. Será que é possível relaxar olhando para uma tela, né? Vamos dormir olhando para a tela. E aos poucos nós vamos perdendo algo muito importante. A capacidade de simplesmente estar presente. Existe uma região do cérebro chamada de sistema de recompensa. Ela é ativada quando encontramos algo novo, interessante ou prazeroso. E as redes sociais exploram isso com maestria. Cada vez que você desliza a tela, existe uma possibilidade, uma nova informação, uma nova mensagem, um novo vídeo, uma nova novidade. E o cérebro adora novidade. O problema é que ele começa a se acostumar com esse padrão. Cada vez mais estímulo, cada vez mais rapidez, cada vez mais interrupções. E aí acontece algo curioso. Atividades que exigem atenção profunda começam a parecer entediantes. Ler um livro, estudar, refletir, escrever, ter uma conversa longa, prestar atenção em que uma amiga está falando. Ficar alguns minutos em silêncio. Não porque essas atividades perderam valor, mas porque estamos treinando o cérebro para buscar recompensas rápidas o tempo inteiro. E existe uma consequência ainda mais silenciosa. Nós estamos perdendo momentos importantes de reflexão. Porque antigamente existiam espaços vazios. No trânsito, na fila, durante uma caminhada, no intervalo entre uma atividade e outra. Hoje, esses espaços eles foram preenchidos. Sempre existe algo para consumir. Sempre existe algo para assistir, para ouvir. E isso parece inofensivo, mas é justamente nesses momentos de pausa que muitas vezes organizamos pensamentos,
processamos emoções, refletimos sobre a vida, temos ideias, tomamos decisões e nos conectamos conosco. Talvez uma das perguntas mais importantes que você possa fazer seja: se eu passo tanto tempo conectada com o mundo, quanto tempo eu passo conectada comigo mesma? Porque uma vida cheia de estímulos não é necessariamente uma vida cheia de consciência. E o que você pode fazer na prática? A boa notícia é que você não precisa abandonar a tecnologia, mas precisa aprender a usá-la de forma mais intencional. A primeira coisa que você pode fazer é criar pequenos momentos sem tela. Não comece tentando ali ficar horas longe do celular, comece pequeno. 10 minutos, 15 minutos, durante uma refeição, durante a caminhada, enquanto toma um café, ficar nesses momentos sem tela. O objetivo é reaprender a ficar presente. 2. Evite começar e terminar o dia nas redes sociais, na tela. Os primeiros minutos do seu dia ajudam a definir o tom das próximas horas e os últimos minutos influenciam diretamente no seu descanso. Experimente acordar e dormir sem que a primeira e a última coisa que você faça seja ver uma tela. Você pode, por exemplo, colocar horários. Por exemplo, durante a primeira hora do meu dia eu vou ficar sem celular. Depois das 8 horas da noite eu não vou mais mexer no celular. 3. Desative as notificações desnecessárias. Porque cada notificação é uma interrupção. E cada interrupção tem um custo para a sua atenção. Você não precisa estar disponível o tempo todo, o mundo não vai acabar porque você ficou ali alguns minutos longe do celular, ou até algumas horas. 4. Reserve momento para o tédio. E eu sei que isso parece estranho, né? Mas o tédio é um terreno fértil para criatividade e reflexão. Nem todo espaço vazio precisa ser preenchido. 5. Pergunte-se: eu estou consumindo ou estou fugindo? Essa talvez seja a pergunta mais importante, porque muitas vezes nós não pegamos o celular por necessidade. Pegamos por hábito, por ansiedade, por desconforto, por fuga, por não conseguir lidar com o tédio. E quando começamos a perceber isso, algo muda. Deixamos de usar a tecnologia no piloto automático e passamos a fazer escolhas mais conscientes. Porque, no fim das contas, a tecnologia deveria ser uma ferramenta para melhorar a nossa vida, não algo que ocupa toda ela. Terceiro hábito que pode estar acabando com você é o sedentarismo. Durante muito tempo eu enxerguei a atividade física apenas como algo relacionado à estética. Emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar a aparência. E talvez você também tenha aprendido a olhar para o exercício dessa forma. Mas hoje eu vejo o movimento de uma maneira completamente diferente. Movimento é saúde cerebral, movimento é energia, movimento é qualidade de vida, movimento é longevidade. Movimento é uma das ferramentas mais poderosas que temos para cuidar de nós mesmos. E eu acho curioso como muitas pessoas tentam desenvolver a mente ignorando o corpo, como se fossem coisas separadas, como se o cérebro estivesse de um lado e o corpo do outro. Mas eles não estão. O cérebro faz parte do corpo e o corpo influencia diretamente a forma como pensamos, sentimos, aprendemos e vivemos. Existe uma substância chamada BDNF, que alguns cientistas chamam de fertilizante do cérebro. Ela está associada à neuroplasticidade, ou seja, à capacidade que o cérebro tem de aprender, criar novas conexões e se adaptar. E uma das formas mais eficientes de estimular essa substância é através do exercício físico. Em outras palavras, movimento ajuda o cérebro a aprender melhor. Além disso, a atividade física está associada à melhora da memória, da atenção, do humor, da capacidade de concentração, da qualidade do sono, da redução de estresse, da prevenção de diversas doenças. Por isso eu gosto de dizer que exercício físico não é apenas uma ferramenta para mudar o corpo,
é uma ferramenta para melhorar a vida. E existe algo que eu acho muito interessante. Muitas pessoas dizem, eu não tenho energia para me exercitar. Mas frequentemente acontece o contrário. Você não ganha energia porque se exercita. Você se exercita, então ganha energia. Parece contraditório, mas quem já criou o hábito de se exercitar sabe exatamente do que eu estou falando. E talvez uma das consequências mais silenciosas do sedentarismo seja justamente essa sensação constante de cansaço. Porque quanto menos nos movimentamos, mais o corpo se adapta à inatividade. E aos poucos vamos perdendo disposição, mobilidade, condicionamento, vitalidade. Nós fomos feitos para nos mover, mas estamos passando cada vez mais tempo sentados. Trabalhamos sentados, comemos sentados, dirigimos sentados, descansamos sentados, nos entretemos sentados e o corpo cobra essa conta. E o que você pode fazer na prática para melhorar esse sedentarismo? E aqui eu quero te tranquilizar, porque você não precisa virar atleta, não precisa correr uma maratona, não precisa passar 2 horas por dia na academia. Porque muitas pessoas, inclusive, desistem antes mesmo de começar, justamente porque acreditam que precisam fazer tudo perfeitamente. Então, a primeira coisa é começar menor do que você acha necessário, começar com o possível. Se você está sedentária, não comece a treinar 6 vezes por semana. Comece com 10, 15 minutos por dia ou 3 vezes na semana. O objetivo inicial não é performance, é consistência. 2. Pare de pensar apenas em exercício e comece a pensar em movimento. Suba escadas, estacione um pouco mais longe, faça pequenas caminhadas, levante-se mais vezes durante o dia. Toda oportunidade de movimento conta. 3. Escolha uma atividade que você consiga sustentar. Talvez seja musculação, dança, caminhada, pilates, ciclismo. Não existe um exercício perfeito. Existe o exercício que você consegue manter. 4. Associe o movimento ao cuidado e não à punição. Muitas pessoas, elas se exercitam porque odeiam o próprio corpo, mas isso raramente dura. Quando você entende que está se movimentando porque respeita o seu corpo, tudo muda. 5. Lembre-se de que você está investindo na sua versão futura. Toda caminhada, todo treino, todo movimento é um investimento na sua saúde, na sua autonomia, na sua energia, na sua qualidade de vida. Porque no fim das contas, o exercício físico não serve apenas para acrescentar anos à sua vida. Ele serve para acrescentar vida aos seus anos. E essa é uma diferença enorme. 4º hábito que pode estar acabando com você. Aquele comer mal só de vez em quando. Quem já não ouviu até usou a frase, mas eu só como isso aqui de vez em quando. O problema é que muitas vezes esse de vez em quando acontece todos os dias ou pelo menos com mais frequência do que a própria pessoa observa. É o refrigerante depois do almoço, o docinho para aliviar o estresse, o lanche rápido porque faltou planejamento, o ultraprocessado porque é mais prático, rápido. E quando percebemos, aquilo que deveria ser exceção se tornou rotina. E existe uma coisa que eu considero muito importante. Nós fomos ensinados a relacionar a alimentação quase exclusivamente com estética, engordar, emagrecer, ganhar massa muscular, perder gordura ou simplesmente satisfazer a vontade. Mas a alimentação influencia muito mais do que na aparência e na nossa própria vontade. Ela influencia seu nível de energia, seu humor, sua capacidade de concentração, sua disposição, sua saúde hormonal, a sua qualidade de sono, a sua saúde cerebral. E talvez esse seja um dos pontos mais negligenciados. Seu cérebro é um órgão e ele é construído e alimentado a partir daquilo que você come. Imagine que você comprou um carro extremamente sofisticado, o carro dos seus sonhos.
Você teria o cuidado de colocar combustível adequado, fazer manutenção, trocar o óleo, cuidar do motor, mandar lavar, fazer a estética do carro. E muitas vezes fazemos exatamente o contrário com o nosso corpo, com a nossa morada. Queremos energia sem fornecer energia adequada. Queremos clareza sem fornecer nutrientes. Queremos disposição sem oferecer as condições necessárias para que ela exista. E eu não estou dizendo que você nunca mais deve comer um doce, que você nunca mais deve pedir uma pizza, que você nunca mais deve comemorar o que você gosta. Porque não é sobre radicalismo, é sobre criar consciência. Porque existe uma diferença enorme entre uma exceção e um padrão. Uma refeição, ela não define a sua saúde, mas centenas delas definem. Assim como um treino não transforma um corpo, mas centenas deles transformam. E uma pergunta que cabe aqui, que você pode fazer antes de comer é: isso está matando a minha fome ou está nutrindo o meu corpo? Porque percebe que são coisas diferentes? Nós vivemos em uma época em que temos acesso a calorias em abundância, mas nem sempre a nutrientes em abundância. E isso ajuda a explicar por que tantas pessoas se sentem cansadas o tempo todo, sem energia, sem disposição, sem clareza mental. O corpo está abastecido, mas muitas vezes está mal nutrido. O que você pode fazer então na prática? A boa notícia é que você não precisa mudar toda a sua alimentação de uma vez. Na verdade, essas mudanças radicais costumam durar pouco tempo. Pequenas mudanças consistentes geralmente funcionam muito melhor. Então, a primeira coisa que você pode fazer é parar de focar apenas no que você precisa retirar. Porque muitas pessoas pensam assim: eu preciso parar de comer isso, preciso parar de comer aquilo. Mas às vezes é mais fácil começar perguntando o que eu posso adicionar. Talvez seja mais frutas, mais vegetais, mais proteínas, mais alimentos naturais, mais água. Quando você adiciona qualidade, muitas vezes o excesso de alimentos ruins diminui naturalmente. 2. Planeje minimamente suas alimentações. Porque muitas escolhas ruins não acontecem por falta de conhecimento, acontecem por falta de planejamento. Porque quando estamos com muita fome, com pressa, cansados, sobrecarregados, normalmente escolhemos o que está mais fácil, não necessariamente o que é melhor para a nossa saúde, para o nosso corpo. 3. Aprenda a observar como os alimentos fazem você se sentir. Essa mudança foi muito importante para mim. Parar de olhar apenas para calorias e observar os efeitos dos alimentos no meu corpo. Porque pode ser que tenha um alimento que faça bem para mim e não faça bem para você. Um alimento saudável. Eu, por exemplo, nessa observação do que me faz mal ou não me faz mal, eu percebi que beterraba, que é um alimento super saudável, não me faz bem. Eu tenho dificuldade em digerir esse carboidrato. A beterraba ali tem uma quantidade boa de carboidrato, então meu organismo tem essa dificuldade. Então eu tive que retirar a beterraba da minha alimentação. Então às vezes quando eu vou comer, eu como pouquíssimo só ali para matar a vontade, porque eu gosto, mas raramente eu como. Então comece a praticar essa observação também. Como você se sente depois de comer? Você se sente mais leve, mais disposta, mais concentrada ou mais cansada, mais lenta, mais sonolenta? Teve alguma reação a algum alimento? O seu corpo ele está aí constantemente te enviando sinais. Aprenda a escutá-los. 4. Não transforme exceções em rotina. Esse talvez seja o conselho mais simples de todos. Aproveite momentos especiais. Coma um pedaço de bolo na festa, peça sobremesa no restaurante, faça um jantar diferente. Mas não permita que aquilo que deveria ser ocasional se torne diário, se torne rotineiro na sua vida. 5. Pense em alimentação como investimento, porque cada refeição é uma oportunidade de cuidar do seu corpo, do seu cérebro, da sua energia, da sua saúde futura. E talvez a grande mudança aconteça quando você para de pensar: eu preciso me alimentar melhor, e passa a pensar:
eu mereço me alimentar melhor. Porque isso muda completamente a relação que você constrói com a comida. No fim das contas, a alimentação não é apenas sobre viver mais, é sobre viver melhor. Viver com mais energia, com mais clareza, mais disposição para construir a vida que você deseja. Quinto hábito que pode estar te destruindo de forma silenciosa, e eu acredito que esse seja o mais polêmico, que é o consumo de álcool. E esse é um hábito normalizado na nossa sociedade. Inclusive, recentemente eu ouvi uma frase que mexeu bastante comigo que dizia assim: o álcool é a única droga que você precisa explicar por que não está usando. Eu achei isso tão impactante. O álcool é a única droga que você precisa explicar por que não está usando. Não sei se você já presenciou, mas se você vai em alguma reunião, em alguma festa, alguém te oferece uma bebida alcoólica e em algum momento você fala que não quer, sempre vai vir a pergunta: por quê? Você não bebe? Por que você não bebe? As pessoas sempre parecem exigir uma explicação, uma justificativa por que você não está aceitando aquela bebida alcoólica. Antes de continuar, eu quero deixar uma coisa clara. Não estou aqui para demonizar o álcool, não estou aqui para dizer que você nunca mais deve beber. Mas eu estou aqui para trazer informação e uma reflexão que muitas pessoas evitam fazer. Porque quando falamos sobre o álcool, quase sempre ouvimos frases como: mas eu só bebo socialmente, é só no final de semana. Só que muitas vezes o fim de semana começa na quinta, sexta, aí vai sábado, domingo. Um dos meus professores da pós-graduação de Neurociências e Comportamento falou o seguinte, que sempre que chega um paciente para ele e fala que só bebe socialmente, ele sempre pensa da seguinte forma: o social mente. Porque na grande maioria das vezes, esse beber socialmente é muito mais do que deveria, se é que deveríamos consumir qualquer dose de álcool. De fato, o álcool se tornou algo normalizado e talvez justamente por ser tão comum, nós deixamos de questionar os impactos que ele tem. Durante muito tempo existiu a ideia de que pequenas quantidades de álcool poderiam ser benéficas para a saúde. Mas as evidências e as literaturas mais recentes têm nos mostrado um cenário diferente, principalmente quando falamos sobre saúde cerebral. O álcool é uma substância psicoativa, ou seja, ele altera diretamente o funcionamento do cérebro, ainda que em doses pequenas. Não existe uma dose que melhore o funcionamento cerebral, não existe uma dose que torne o cérebro mais saudável, não existe uma dose que não cause nenhum impacto no cérebro. E isso não significa que uma taça de vinho vai destruir a sua vida, mas significa que talvez devêssemos parar de enxergar o álcool como algo completamente inofensivo. Porque muitas vezes avaliamos o álcool apenas pelo que sentimos no momento. Relaxamento, descontração, socialização. Mas raramente pensamos no que acontece depois. O álcool ele afeta a qualidade do sono, mesmo quando você consegue dormir rapidamente. Porque ele reduz as fases importantes do sono que são fundamentais para a recuperação física e mental. Então, não necessariamente você vai perder o sono, entende? Ele interfere na memória, na atenção, na capacidade de aprendizado, na recuperação cerebral. E talvez você já tenha percebido isso sem perceber. Acordar mais cansada, mais lenta, menos concentrada, com menos disposição. E aqui existe uma reflexão que eu considero importante. Muitas pessoas dizem: eu bebo para relaxar. Mas será que estamos relaxando ou estamos anestesiando? São coisas diferentes. Porque aprender a lidar com emoções difíceis através de substâncias pode impedir que desenvolva as outras formas mais saudáveis de regulação emocional. E eu sei que esse assunto pode gerar um certo desconforto, porque ele toca em algo que é profundamente cultural. Mas talvez uma boa pergunta seja: se o álcool fosse descoberto hoje, sabendo
tudo o que sabemos sobre os seus efeitos no cérebro e na saúde, será que ele seria visto da mesma forma? É uma pergunta interessante para se refletir. E o que você pode, então, fazer na prática? E aqui eu não acredito em tudo ou nada, eu acredito em consciência, em rever hábitos, escolhas, de rever a sua relação com o álcool. Então, primeiro, comece a observar a frequência e quantidade. Porque talvez uma taça de vinho esporadicamente não seja problema, mas uma taça de vinho todos os dias, dia sim, dia não, talvez seja um grande ponto de atenção. Trazer consciência para esse padrão já é um grande passo. 2. Questione o motivo. Antes de beber, pergunte-se: eu realmente quero beber? Ou eu estou fazendo isso porque todo mundo está fazendo, eu estou fazendo isso para não desagradar? Essa simples pergunta pode revelar muita coisa. 3. Experimente alternativas. Águas saborizadas, drinks sem álcool, água com gás e frutas, chás gelados, kombucha, que é maravilhoso e tem alguns sabores que lembram muito espumante, então para quem gosta. Hoje existem diversas opções que permitem participar socialmente sem necessariamente consumir álcool. 4. Crie outras formas de relaxar. Muitas vezes o álcool se torna a única estratégia de descanso, mas existem outras possibilidades. Caminhadas, leituras, exercício físico, uma boa conversa, momentos de silêncio, contato com a natureza. Quanto mais ferramentas você possui para regular as emoções e relaxar, menos dependente se torna de qualquer substância. 5. Faça experiências consigo mesma. Passe algumas semanas sem beber, observe a sua energia, seu sono, seu humor, sua disposição, a sua clareza mental. Ficar sem consumir bebidas alcoólicas, o que muda na sua vida? Nada ensina mais do que a própria experiência, então viva essa experiência de ficar sem consumir bebida alcoólica por um tempo. Porque no fim das contas não se trata apenas de viver mais, trata-se de viver com mais energia, mais clareza, mais presença. E talvez uma das perguntas mais importantes aqui seja: o que eu estou consumindo hoje que pode estar me afastando da versão de mim mesma que eu desejo construir? Percebe o que todos esses hábitos têm em comum? Dormir mal, viver conectado o tempo todo, não se movimentar, se alimentar mal, consumir álcool com frequência. Nenhum deles parece perigoso, nenhum deles parece urgente, nenhum deles costuma gerar uma preocupação imediata. E talvez seja exatamente por isso que eles sejam tão perigosos. Porque aquilo que se torna normal deixa de ser questionado. Nós normalizamos dormir pouco, normalizamos o viver cansado, normalizamos estar distraídos o tempo todo, normalizamos não cuidar do corpo, normalizamos hábitos que cobram um preço alto da nossa saúde física, mental e emocional. E o mais curioso é que os efeitos raramente aparecem de uma vez. Eles aparecem aos poucos, na falta de energia, na dificuldade de concentração, na irritação constante, na perda de disposição, na sensação de que estamos apenas sobrevivendo. Porque a nossa vida não é construída pelas grandes decisões que tomamos uma vez ou outra. Ela é construída pelos pequenos comportamentos que repetimos todos os dias. E são esses pequenos comportamentos que ao longo do tempo definem quem nós nos tornamos. Talvez você tenha assistido esse vídeo esperando encontrar hábitos que estão destruindo a sua saúde, mas eu espero que tenha percebido algo ainda mais importante. Muitos desses hábitos não afetam apenas a sua saúde. Eles afetam a sua capacidade de viver plenamente, de aprender, de pensar, de criar, de estar presente, de aproveitar a sua própria vida. Porque no fim das contas, cuidar do corpo também é cuidar da mente. Cuidar da saúde também é cuidar da sua capacidade de construir a vida que deseja. E talvez esteja na hora de parar de perguntar o que eu consigo suportar e começar a perguntar o que eu preciso para viver melhor. Agora eu quero saber, qual desses hábitos mais te fez refletir?
Qual deles você percebe que normalizou aí na sua vida? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler as suas respostas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo, deixe o seu curtir aqui para que ele possa chegar a mais pessoas. Porque às vezes uma simples reflexão pode gerar uma grande mudança. Se você gosta de conteúdo sobre comportamento humano, hábitos, neurociência e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal, porque toda semana eu compartilho reflexões, conhecimento que podem ajudar você a viver com mais consciência, clareza e intenção. Uma vida melhor raramente é construída por grandes transformações. Na maioria das vezes, ela começa com pequenas mudanças repetidas todos os dias. É isso, e até o próximo vídeo.